E aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer a resolução da questão 67 do capítulo 4 do Rally de 10ª edição, beleza? Diz assim a questão 67. Um menino faz uma pedra descrever uma circunferência horizontal com 1,5 metros de raio e 2 metros acima do chão. A corda arrebenta e a pedra é arremessada horizontalmente, chegando ao solo depois de percorrer uma distância horizontal de 10 metros. Qual era o módulo da aceleração centrípeta da pedra durante o movimento circular? Essa questão trata-se de dois movimentos, o movimento circular uniforme e o movimento balístico, beleza? Pois bem, ele falou que o menino está girando uma pedra com uma corda, ou seja, fazendo um movimento circular uniforme, e em um determinado momento a corda arrebenta e a pedra ela é arremessada horizontalmente. Ou seja, eu considerei, nesse momento em que a corda se arrebenta, eu considerei esse momento como o ponto zero. O ponto zero em relação ao eixo X e o ponto zero em relação ao eixo Y. E acontece o seguinte, nesse momento, como a pedra ela é arremessada horizontalmente, o vetor velocidade inicial ele estará sobre o eixo X, ok? Pois bem, pessoal, a questão ela nos fornece essas informações aqui. Ele falou que no momento em que ele está fazendo o movimento circular uniforme, o raio é 1,5 metros. E ele falou que quando ele está fazendo esse movimento, está a 2 metros do chão. E eu coloquei menos 2 metros aqui, já considerando o momento em que a corda se arrebenta. Porque nesse momento, o Y ele é zero. E como a partir desse momento a pedra sofrerá a aceleração de queda livre, ela vai cair, então ela vai perder essa altura de menos 2 metros. No momento em que a corda se arrebenta, esse ponto aqui, o zero, o eixo Y positivo ele é desse ponto aqui para cima. Desse ponto aqui para baixo, o sentido será negativo. Então ele vai perder esses 2 metros de altura. E ele falou também que a distância horizontal é de 10 metros. E aí acontece o seguinte, para a gente descobrir o módulo da aceleração centrípeta, a gente utiliza a fórmula, a equação 4-34, está lá no capítulo 4 do Halliday. E aí, pessoal, olhando para essa equação aqui, a gente observa que a gente só precisa encontrar a velocidade escalar do movimento circular uniforme, porque o raio a gente já tem, beleza? Só que acontece o seguinte, no movimento escalar existe um detalhe muito legal aqui. No movimento circular uniforme, a velocidade ela é constante. Isso significa que no momento em que a corda se arrebenta, essa velocidade inicial, esse vetor velocidade inicial, ele é igual à velocidade do movimento circular uniforme. Em qualquer ponto aqui, a velocidade é a mesma, ela não altera. Isso significa que essa velocidade inicial aqui, que é a velocidade inicial do movimento balístico, é igual à velocidade do movimento circular uniforme. Ok? E aí, como a velocidade é igual, vem a pergunta: quais são as coordenadas da pedra durante o movimento balístico? Por meio das coordenadas da pedra que faz esse movimento balístico, eu vou descobrir qual é a velocidade inicial. Então, quais são as coordenadas que a gente tem? Lá no capítulo 4, a gente encontra essas duas equações aqui das coordenadas. Da coordenada x é a equação 4-21, que é essa daqui, que eu chamei de estrela, e da coordenada y é a equação 4-22, que eu chamei duas estrelas. A gente vai fazer umas alterações aqui por meio das informações que a questão nos forneceu. Acontece o seguinte, ele falou que a pedra vai cair a 10 metros, ou seja, o x final será igual a quê? A 10. O x inicial é 0. 10 menos 0 é 10. Vamos olhar para cá. Pessoal,
a gente tem velocidade inicial multiplicado pelo cosseno do ângulo. Só que acontece que o vetor velocidade inicial está sobre o eixo x e o ângulo é o quê? É zero. Se o ângulo é zero, o cosseno de zero é igual a quê? A 1. Então, velocidade inicial multiplicado por 1 é igual a velocidade inicial, multiplicado vezes quem? O tempo. Então, a nossa equaçãozinha aqui, né, que eu chamei de estrela, ficará dessa maneira aqui. Beleza? Pois bem, vamos olhar para a equação duas estrelas. O momento em que a corda se rompe, né, a pedra ela será arremessada, né, de uma altura de 2 metros. Está a 2 metros do chão. Só que eu expliquei para vocês que ficará menos 2 metros aqui, porque vai perder essa altura. Então, o y, né, será igual a menos 2 metros. Beleza? E o y inicial é zero. Então, menos 2 menos 0 vai ser igual a... Olhando para cá agora, né, vamos olhar aqui para a equação das estrelas. Aqui, olhando, fixando nossos olhos aqui. Como o ângulo é zero, o seno de zero é quem? É zero. Então, velocidade inicial multiplicado por zero é zero multiplicado pelo... Quando eu multiplicar o zero pelo tempo aqui, tudo isso aqui vai para zero. Então, sobrou isso aqui. Menos 1 sobre 2, gt ao quadrado. Acontece o seguinte, eu vou isolar esse tempo aqui. Então, vamos olhar para cá. O menos 2 é menos 0, né? Aqui, menos 2 menos 0 é menos 2. E esse 2 aqui, eu vou passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, vai ser 2 vezes quem? O menos 2. Dividido. O menos g está multiplicando o tempo, eu vou passar para o outro lado dividindo. Isso aqui vai ser igual ao tempo ao quadrado. O tempo será igual, como o tempo está ao quadrado, vou tirar a raiz para descobrir o t. Então, o t será igual a raiz quadrada. 2 vezes menos 2 é menos 4, só que menos 4 dividido por menos g é a mesma coisa de 4 dividido por g. Pessoal, eu descobri o tempo aqui. E aí acontece o seguinte, eu vou pegar esse tempo aqui e vou colocar na equação estrelinha. Porque se eu colocar esse tempo na equação estrelinha, eu já tenho 10 aqui, eu descubro quem? A velocidade inicial. Então, 10 vai ser igual a velocidade inicial multiplicado pelo tempo. E o tempo é quem? É a raiz de 4 sobre g. Como a raiz está multiplicando a velocidade inicial, eu vou jogar essa raiz para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, velocidade inicial vai ser igual a 10 dividido pela raiz quadrada de 4 dividido por 9,8, que é o valor da aceleração em queda livre. Quando vocês fizerem, né, essa equação aqui, essa continha, isso aqui vai ser igual a aproximadamente 15,7 metros por segundo. E aí acontece o seguinte, o módulo da aceleração centrípeta é quem? É a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Como a velocidade do movimento circular uniforme é igual à velocidade inicial do movimento balístico, eu vou substituir o valor que eu descobri da velocidade inicial do movimento balístico, vou substituir aqui, ok? No lugar da velocidade, e vou levar o quê? Ao quadrado. Dividido, quem é o raio? 1,5. Quando você fizer essa equaçãozinha aqui, vocês vão descobrir que a aceleração, né, o módulo da aceleração centrípeta é 164,32 metros por segundo ao quadrado.